Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Você que sempre precisou de um sistema de alarme, por exemplo, que soasse um som em uma potência adequada, ou quer desenvolver um dispositivo que tenha um som peculiar de sua parte, ou quer trabalhar com alguma amplificação de um sinal de áudio digital, desenvolvemos este amplificador sob medida para você, um amplificador para áudio digital, ou seja, um sinal quadrado. Você já pensou em elaborar algum som com um microcontrolador de 5 volts ou com seu Raspberry com uma amplitude de 3.3 volts? Este amplificador vai funcionar sob medida para você, espero que goste. Like no vídeo e inscrição no canal se é novo por aqui. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br. Primeiro link aqui da descrição, faça agora a cotação para o seu transformador toroidal sob medida ou para o seu indutor toroidal para o seu projeto. Lembrando que transformadores toroidais são muito mais eficientes. Eu lembro você que temos os nossos cursos Hotmart, links na descrição. O mais recente lançado é o curso de áudio e amplificadores profissionais. Muitos alunos fazendo, aprendendo bastante, tirando os seus projetos do papel. Um projeto como o de hoje, quem é aluno do curso com certeza já aprende e já sabe projetar por conta própria. Isso é muito interessante também. Acompanhe o conteúdo, tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem a clássica de sexta no seu WR Kids Channel. Let's get started! Tem sexta, tem clássica desde fevereiro de 2014. Sempre uma honra gravar esta clássica para vocês. O projeto de hoje traz componentes clássicos da eletrônica também. Eu gosto de utilizar esses componentes discretos para estas soluções, pois muitas vezes você desenvolve um projeto, você pode até utilizar um amplificador que já venha encapsulado em um circuito integrado, por exemplo. Mas digamos que com um tempo de defeito naquele amplificador, você não pode afirmar que vai ter aquele circuito integrado disponível para substituir no seu projeto, ou a demanda necessária caso você resolva fazer aí uma produção seriada do seu projeto. E aqui estes componentes que eu estou utilizando, certeza que você vai ter em abundância ainda, por isso eu gosto de trabalhar com eles. Várias dicas de eletrônica analógica aqui também. Quem está fazendo o curso de áudio e amplificadores profissionais já tem total condição de projetar esse tipo de circuito. Este circuito foi projetado de modo a amplificarmos sinais quadrados. A ideia é, eu aplico na minha entrada um sinal quadrado de 0 a 5 volts, ou um sinal de 0 a 3.3 volts, ou de 0 a 6 volts, de 0 a 10, de 0 a 9, de 0 a 12. É bem versátil, como veremos inclusive na prática. Então pode vir de um microcontrolador, de um FPGA, de um Raspberry, do seu Arduino, de um circuito digital discreto, de um oscilador, de um 555, uma infinidade de circuitos que gerem uma oscilação quadrada na faixa de áudio. Então você aplica esse sinal aqui e a primeira coisa é passar por este BC337, que é um transistor bipolar de junção que vai saturar e cortar. Vai ser polarizado na saturação com o resistor de 1K aqui na base, então quando ele satura ele conduz corrente do coletor para o emissor. E eu tenho aqui o zero, então nível alto aqui eu tenho 0 volts no coletor do transistor, pois ele está saturado. Nível baixo ele está cortado, então o pull-up entra em ação, eu vou ter 12 volts neste nó aqui. Este ponto vai para a entrada não inversora de um amplificador operacional LM358. Também está alimentado de 0 a 12 volts. Na saída do operacional vou ter o sinal de 0 a 12. Independente de eu aplicar aqui 0 a 6, 0 a 5, 0 a 3.3. Então aqui eu já resolvo esta situação da amplitude do meu sinal. Compreenderam? E aí eu só preciso dar o ganho de corrente necessário para acionar um alto-falante, por exemplo. Então, como selecionamos uma alimentação de 0 e 12 volts, uma fonte não simétrica, eu aplico uma configuração seguidor de emissor com 2 transistores bipolares de junção de média potência, o TIP 41 e o TIP 42. Eles estão ligados aqui em uma configuração conhecida como classe AB, pois eles são polarizados
no corte e quando recebem sinal, eles passam a conduzir. Só que eu contorno parte deste erro de polarização com a malha fechada aqui. Então eu realimento na saída do circuito e o amplificador operacional em realimentação negativa, ele sempre procura criar o famoso curto virtual entre suas entradas. E essa compensação, para igualar as tensões da entrada não inversora e entrada inversora, compensa a diferença de 0 a 0,7 volts no caso da condução do NPN e menos 0,7 a 0 para o PNP. Por isso, podemos dizer que nós temos uma topologia em classe AB aqui, pois contorna isso com a malha fechada aqui na realimentação, embora esta configuração lembre muito uma classe B. Aqui outro ponto interessante é que não precisamos nos preocupar muito com a fidelidade do meu sinal, ele não precisa ser exatamente o aspecto do sinal que eu aplico aqui, contanto que respeite a frequência que eu aplico. Na saída eu vou ter um sinal quadrado que vai ser aplicado ao alto-falante, só que nós teremos o capacitor de acoplamento de saída que em repouso mantém os 0 volts no alto-falante, pois eu tenho aproximadamente 6 volts aqui entre os emissores, quando eu estou alimentando de 0 a 12. 6 volts aqui é um nível DC, preciso filtrar isso com o capacitor. Selecionei este valor aqui, pois não pretendemos excursionar frequências muito graves no sistema, mas você vai ver que na prática funciona legal, inclusive até um pouco abaixo de 100 Hz, e ao mesmo tempo eu não quero um capacitor muito grande, então 470 microfarad por 16 volts dá um tamanho adequado aí que não ocupará muito espaço, no caso do projeto de um alarme, um projeto de robótica que você pode aplicar este circuito amplificador. Tratado esse sinal, eu tenho meu sinal que pode ser aplicado a uma carga de 8 ohms, por exemplo, e na prática vamos verificar que é próximo de 1 watt de potência de saída que eu obtenho com este arranjo. Por isso, o alto-falante que eu posso utilizar é um alto-falante para esta potência, um alto-falante de 8 ohms por 1 watt, como veremos. Circuito explicado. Você viu que a parte teórica foi bem fácil, bem rápida. Se você quer se aprofundar ainda mais neste tipo de circuito, inclusive aprender a projetar ele do zero, recomendo com veemência o nosso curso de áudio e amplificadores profissionais. Link aqui na descrição. Aproveite e adquira o curso. Mais de 20 horas de conteúdo para você com a didática WR Kits. E muito conteúdo, muito PDF extra para você estudar e aprender bastante. E é isso. Vamos para a prática ver funcionando esta topologia. Ficou bem interessante. É enxuta, componentes de baixo custo, fáceis de encontrar e permite você ter um som bem interessante para sinais de áudio digitais. Venha comigo! Tá aí o nosso circuito montado aqui na protoboard para o teste de hoje. Como você pode ver, é bem simples. Eu montei ele aqui na parte da direita, já pensando em no futuro, de repente, desenvolver algum gerador de efeito sonoro específico para ele, aproveitando este amplificador. Então, quem sabe uma clássica futura, nós trazemos um som especial aí, um efeito sonoro de áudio, ou com circuitos discretos ou microcontrolados. Deixe seu comentário aí o que você quer neste quesito. Vamos hoje testar aplicando um sinal aqui, pois eu quero mostrar a versatilidade deste circuito. Nós podemos aplicar um sinal em 3.3 volts, de 0 a 3.3, de 0 a 5 volts, de 0 a 9, de 0 a 12 volts, ou seja, um amplificador para áudio digital, então um sinal quadrado que entra aqui no nosso BC337, aqui está o LM358, amplificador operacional que nos permite ligar aqui no GND para excursionar até o GND, e os dois transistores de média potência, TIP 41 e TIP 42, que você pode ligar acoplar em um dissipador de calor, mas nesse caso aqui não registramos um aquecimento considerável neles, então de repente até funciona a própria haste de dissipação dos dispositivos, e o capacitor de saída aqui para eliminar o nível DC que vai para o alto-falante.
eu selecionei o valor de 470 microfarad justamente para ser um capacitor pequeno, uma vez que não vamos excursionar sinais tão graves, e até uns 100 Hz você vai ver que funciona muito bem, até abaixo de 100 Hz para ser mais exato. Vamos aos testes: alimentar o circuito com 12 volts, aplicar os sinais e inclusive medir a potência deste amplificador. Vamos ver. Fonte de bancada ligada, eu vou configurar aqui para 12 volts e vamos limitar ela aí, pode ser em 500 mA mesmo, já está pronta. Vou pegar aqui os cabos, eu vou alimentar o circuito aqui na protoboard. Fiz a conexão aí, vamos liberar a saída da fonte. E o consumo em repouso aí é praticamente imperceptível, como você pode ver. Vou ligar esta carga aqui, que tem uma resistência equivalente de 8 ohms e 50 watts. Não precisaríamos de tanto assim, mas é a carga que temos disponível aí. Circuito alimentado. Então o circuito opera basicamente em classe AB, pois nós temos o contorno aqui da realimentação que o amplificador operacional nos proporciona. Quando eu acionar os amplificadores, acionar os transistores de amplificação, vamos verificar o consumo do sistema. Eu já vou ligar o osciloscópio aqui. E aí vamos fazer as análises das formas de onda para verificar se está tudo certo. Também vou ligar o canal 1 na entrada. E vamos ligar o nosso gerador, que eu vou aplicar sinais quadrados. Liberando a saída do gerador, já temos resultado aí. Você vê o consumo aí, 130 mA, já com carga de 8 ohms, e no osciloscópio nós temos as formas de onda. Estou aplicando um sinal de 0 a 5 volts no osciloscópio. O canal 1 está para C, vamos ajeitar aqui e colocar para DC. E aí vamos fazer a análise dos sinais. Estou aplicando aqui o sinal de 0 a 5 volts, como você pode ver no gerador, um sinal quadrado, uma frequência inicialmente de 1 kHz. É o sinal mais típico que você vai utilizar, de 0 a 5 volts, níveis TTL. E podemos ver isso aqui no osciloscópio. Estamos com 5 volts por divisão no canal 1 e no canal 2 aqui 2 volts por divisão. Nós temos 6 volts pico a pico sobre uma carga de 8 ohms. E em RMS aqui estamos vendo 2,74 volts. Vamos calcular a potência do amplificador fazendo 2,74 ao quadrado, isso dividido por 8, que é a nossa carga. E nós temos uma potência de 938,45 miliwatts, ou praticamente 1 watt de potência com este simples amplificador. Você pode estar dizendo que 1 watt é fraco, mas daqui a pouco vamos fazer o teste com o alto-falante. Você vai ver que ele dá um som bem interessante, pode inclusive ser utilizado em um sistema de alarme. Agora vamos explorar outros sinais aplicados à entrada do circuito para você ver a versatilidade. Primeiro, eu posso colocar aqui o high level para 6 volts. Veja que a saída em azul não modificou em nada e o low level já está certo aqui, 0 volts. Então eu tenho um sinal de 0 a 6 volts, 1 kHz. 0 a 7, eu tenho um pouco mais de amplificação na saída. 0 a 8, 0 a 9, eu consigo até 10 VPP aqui no gerador. Então você vê que sinais de 0 a 10 volts ele amplifica tranquilamente. Voltando para 5 volts, o que eu posso fazer com vocês também é varrer a frequência para você ver que funciona até os 20 kHz, ó. Perfeitamente. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí nós temos este aspecto, certo? O sinal não tem total fidelidade, como podemos observar, mas para sinais digitais, efeitos sonoros, não teremos problema em relação à perda de fidelidade. É interessante que ele não tenha tanto consumo assim. Você viu que não passou ali de 140 mA.
Voltando em 1 kHz, vamos diminuir agora a frequência. Ó. 100 Hz, nós temos o sinal funcionando perfeitamente. Aqui o capacitor de saída já começa a mostrar o seu efeito de filtragem, por isso este aspecto da forma de onda, mas ainda conseguimos excursionar o sinal. Ó. 20 Hz sobre a carga de 8 ohms, nós temos este resultado aqui. Agora voltando para 1 kHz, vamos ao teste com 3.3 volts. Olha só que interessante. 0 a 3.3 volts, essa é a entrada do circuito e essa é a saída. Conseguimos também amplificar o sinal, galera. Isso é muito interessante, pois sabemos que existem processadores, circuitos digitais, FPGAs, que trabalham com 3,3 volts. Raspberry também, saídas a 3,3 volts. O que comprova também que este amplificador é excelente para este tipo de circuito, fazer este tipo de interface. E eu digo para vocês que não está nem morno. Os transistores aqui nem esquentaram. Ó, consigo manter meus dedos aqui. Não esquentaram nada esse tempo todo de teste, hein? Acionando a carga de 8 ohms. Então, a princípio, este circuito não necessita de dissipadores de calor. A menos que você for utilizá-lo aí por longos e longos períodos de tempo, talvez seja interessante um dissipador pequeno. Afinal de contas, é só 1 watt de potência, mas como dito, no som você vai ver que já amplifica, que dá para incomodar um pouquinho a vizinhança. Para encerrar, vamos com um teste sonoro. Eu tenho aqui um alto-falante de 1 watt. Já vai funcionar muito bem com o nosso amplificador aqui. E aí eu vou aplicar os sinais, você vai ver que ele amplifica de forma adequada já. Então você pode incorporar esse circuito em robôs, por exemplo. Eu até estou pensando em possivelmente adequar ao nosso robô aspirador que estamos desenvolvendo, o robô S3. De repente criar um efeito sonoro peculiar, específico para ele, é uma aplicação também para este sistema. Em sistemas de alarme você pode utilizar interface com microcontroladores, geradores de áudio e por aí vai. Então olha só. Tá aí, ó. Quem está escutando 18 kHz, agora vamos colocar o osciloscópio aqui. Muita gente já não escuta aqui em 18 kHz. Agora mais grave, ó. 100 Hz. 20 Hz. Bacana, né? Então 1 watt já dá um sinal sonoro considerável. Não concorda comigo? Eu vou agora fazer uma varredura aqui. Vai dar um efeito bem bacana. Você pode explorar este método, fazer um VCO, por exemplo, para criar alarmes ou tipos de sirene com este amplificador, ó. Vou até os 11 kHz. Modificar o tempo de varredura. Tá aí, galera. Estão vendo? Então você pode ver que o circuito funciona e você pode explorar em sirenes, alarmes ou coisas do tipo. Consumo aqui 100 mA com 3.3 volts de entrada. Vamos colocar aí 10 volts de entrada. Consumo também
fica em torno de 100, isso com o alto-falante ligado na saída. E essa foi mais uma clássica de sexta. É sempre bom trazer este tipo de circuito que seja uma solução para você em projetos digitais, por exemplo. Então veja que você pode criar um som muito particular, qualquer sinal a níveis TTL, sinais de 3.3 volts, microcontroladores, circuitos digitais, o que você quiser aí, diversos osciladores, você pode adaptar, somar sinais quadrados para aplicar na entrada deste amplificador e ter um som bem interessante aí. Deixe suas dicas aí com aplicações para esse circuito, é bem legal ver a criatividade de nossos assinantes e deixe seu feedback sobre o nosso projeto e a nossa videoaula. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta aqui no WR Kids Channel. Não esqueça do like, clique em gostei, favorite este vídeo, compartilhe com todos os seus amigos nos grupos de Facebook, WhatsApp, para nos ajudar. Confira o amplo conteúdo do canal, mais de 2.800 vídeos para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Eu lembro você que temos o nosso perfil no Instagram, tem o meu também no Instagram, então siga lá. Me siga no Twitter também para trocar ideias, a gente troca bastante ideias bacanas lá no Twitter. E também tem o nosso canal no Telegram e a fanpage no Facebook, todos os links aqui na descrição para você. Valeu sua audiência, ótimo final de semana, um abração e até a próxima.